Bem, e hoje nós vamos conversar com Tayane Gaspar, autora do romance Princesa de Gelo, aqui na Bicuda FM. Então, boa tarde, Tayane, tudo tranquilo? Tudo, boa tarde, Carlos, boa tarde, ouvinte. Bem, Tayane, espero que você se sinta à vontade, pois a Rádio Bicuda é exatamente isso, aqui é uma grande família, nós temos o hábito de abrir as portas para as pessoas, na expectativa de que os ouvintes da Rádio Bicuda, tanto pelas ondas da rádio, pelo 98,7 e também pela internet, pelo www.bicuda.org.br, para que as pessoas conheçam não só os artistas, os autores, os compositores das músicas, mas também aquelas pessoas que escrevem, que compõem, enfim, os artistas, de uma forma geral do nosso Brasil. A porta da Bicuda sempre estará aberta e eu tive o grande prazer de conhecê-la e hoje de você... Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a sua visita aqui, já que você se disponibilizou a participar do nosso projeto aqui do programa Bicuda Entrevista. Então, para que nós possamos falar um pouco sobre a sua história e para que os ouvintes conheçam a Tayane, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o lançamento do livro Princesa de Gelo, publicado pela Modo Editora. Você poderia falar um pouco sobre esse livro e quando ele foi lançado? Então, A Princesa de Gelo é um livro que conta a história de uma adolescente, Alessa, que tenta suicídio no banheiro de um colégio. Só que antes dela morrer, um colega a encontra, felizmente, e a salva. E eles acabam se envolvendo por uma série de fatores, porque ele quer descobrir por que ela tentou se matar, e ele também está passando por uma fase muito ruim e encontra nela uma amiga. E eles acabam se envolvendo e descobrem que os dois estavam precisando aprender uma lição. Ela, que dizia que não tinha um coração, estava tentando aprender a amar, e ele tentando aprender a viver, porque ele é uma pessoa muito fácil de caracterizar. O Eric, que é o menino que a encontra e a salva, ele é muito tranquilo, mas ele é estereotipado pela perfeição. Ele é aquele menino perfeitinho que você encontra por aí. E ela já é uma menina mais perturbada, mais complexa. Mas é uma boa menina e ela tenta convencer que não tem um coração, tem uma série de vantagens. Mas no final do livro ela cede a esse sentimento. E para que os ouvintes saibam, quando exatamente foi lançado esse livro, como é que foi essa experiência? Fala um pouco pra gente também sobre o lançamento propriamente do livro. Então, eu fui acolhida pela editora Modo. E eu lancei esse livro esse ano, em junho, né, na Livraria Nobel do Norte Shopping. E foi um grande sonho. Foi perfeito. A editora Modo é muito legal. Eu falo que é uma família. Eles acreditam muito nos autores e eles estão dedicando o tempo, o trabalho, o suor para promover esses autores nacionais e acreditando na gente. Foi um lançamento muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer outros autores. E vi que está acontecendo um grande fenômeno que é a produção literária que os jovens estão participando. Estava na internet fazendo uma pesquisa sobre a Modo Editora e eles têm um trabalho de buscar novos autores. Eles acreditam, né, dizem até lá, se não me falha a memória, no site, na página virtual deles, eles falam que eles acreditam muito nos novos autores, querem que as pessoas os procurem. Como é que é esse tratamento da editora com o autor do livro? Então, eles não têm muita restrição. Você envia trabalhos, eles avaliam para ver se está de acordo com a linha, né, que eles trabalham. E eles fazem de tudo para dar certo. A parte dele eles fazem. É aquilo que eu falei, eles são uma família, eles estão torcendo pela gente, eles procuram eventos, procuram promover a gente. E o legal é porque as editoras não têm uma abertura assim, ainda mais para jovens, né? Porque se você for conhecer a família Modo, tem muitos editores de 15 anos. E eu acho isso incrível, porque você não vê isso em qualquer editora. É bacana. Realmente é uma iniciativa e tanta, né? Já que nós, até na abertura do programa, nós falamos sobre esse mercado de livros, já que está em decadência, né? Eu acho muito bacana uma editora tomar essa iniciativa de buscar autores não consagrados, vamos dizer assim. Tayane, quando você começou a escrever o livro Princesa de Gelo? Esse livro, particularmente, eu escrevi com 14 anos. E foi durante as férias de colégio. Eu já tinha lido todos os livros lá em casa e estava sem ter o que ler. E a minha irmã, Tássia, me apresentou webnovelas, que eram livros
que eram escritos na internet, só que em forma de novela. Você acompanhava por capítulo, semanalmente, diariamente. E eu comecei a ler. Isso com 14 anos? 14 anos. Só Legal. que eu descobri que a minha sede não era de leitura, era de produzir a leitura. Então, eu acabei nem lendo a webnovela e acabei fazendo uma. E por ajuda de uma professora de literatura de colégio, eu levei o trabalho à frente e tirei da internet, corri atrás de direitos autorais e fui buscando uma editora. Legal. E isso teve a ver com a sua busca pela profissão de jornalismo, estudante de jornalismo? Você acredita que sim? Pode-se dizer que sim. Eu acho que foi ao contrário. Eu tentava fugir do destino de jornalista. Eu achava que eu queria ser advogada, mas dom persegue a gente em qualquer lugar. E depois que eu vi que tinha gente lendo o que eu escrevia na internet, gente achando que era bom, eu vi que estava na hora de ceder essa vontade de escrever. E acho que jornalismo consegue passar o que eu quero. Agora, estou aqui lembrando, há um tempo atrás, nós recebemos a visita aqui do João Carlos Caribé. Ele é cyberativista e tal, ele um cara bem experiente, né, nessa parte de mídia digital. E temos aí, você acabou de dar um belo exemplo de pessoa que começou a ler o material, foi estimulada a produzir alguma coisa na internet, web livro, é isso? Isso. Então, daí você descobriu esse dom de escrever e tal, não sei o quê. Como é que você está vendo hoje esse advento da internet? Você, como estudante de jornalismo, você acredita que a internet virou uma ameaça ao jornalismo de uma forma geral, diante dos blogs e tal, ou veio a contribuir para o aumento de possibilidades de informação da população de uma forma geral? Como tudo na vida, tem que ter um limite. O excesso sempre faz mal, mas eu acho que a internet ajudou muito, porque antigamente você tinha aqueles meios de comunicação monopolizados, e na internet você pode dar sua opinião sobre o que você quiser, como você quiser. E eu acho isso interessante, porque você descobre talentos na internet, é aquilo, tem muita besteira na internet, como também tem muita coisa boa. Você tem que saber peneirar, procurar. E tem gente que leva a sério. A maioria dos autores que eu conheço começaram um trabalho na internet e hoje em dia estão sendo autores publicados, reconhecidos e contratados pela editora. Mas eu acho que para jornalista a internet foi a melhor coisa que existe. Você pode ter contato com seus leitores. Eu acho muito legal esse negócio de você ter a resposta. Você não só produz, você tem o feedback e você pode ter acesso a tudo. Fazer um livro, por exemplo, e saber como é que vai ser, se vai ser bom, se não vai. Você pode ser achado por uma editora. Eu acho que foi uma grande abertura para os jornalistas. E no seu caso, por exemplo, uma boa experiência, né? Vamos dizer assim. Tayane, vamos falar um pouco mais sobre a obra literária que você produziu. O livro Princesa de Gelo é um romance que fala de busca de maturidade de tabus. Você poderia falar um pouco sobre o romance? Que tabus são esses? Então, para começar, que o livro inicia com uma cena de suicídio. E é um assunto complicado de falar, que dirá de escrever e expor isso numa pessoa tão nova, que a personagem mais ou menos tem uns 18 anos. Então já é um assunto não muito bem aceito. Foi uma das coisas que mais me preocupou sobre a obra. E também porque a personagem principal, Alessa, ela é muito complexa. Ela é um paradoxo. Ela é propositalmente para o leitor poder se achar no meio da história, descobrir que sente ou sentiu alguma coisa parecida com o personagem. E eu acho uma história meio inusitada, porque os personagens eles se envolvem porque o Eric, que é o menino que salva a personagem principal, acredita que tem o direito de ter um favor dela. E o favor seria ajudá-lo na matéria de redação, que ele está indo mal, e ela é uma boa escritora. Só que, no meio das lições de redação, eles aprendem muito mais do que isso. Eles aprendem as questões da vida, né? Do mundo adolescente, como é você lidar com amigos, os relacionamentos que são muito efêmeros nessa idade, com o futuro, medo de adolescente mesmo, separação, essas coisas. Você, em algum momento, você mandou material em que fala que o livro tanto serve para jovens como para adultos. Na verdade, para quem que você acha que o livro Princesa de Gelo
para a faixa etária que você escreveu, que faixa etária essa é mais adequada mesmo? É o jovem ou o adulto? Imaturo? Eu acho indefinido. Porque qualquer um que tiver maturidade para viver um assunto tabu e uma história assim, original, eu acho que conseguiria ler. Mas eu digo que eu prefiro que pessoas de 17 em diante leiam, porque eu não sei como é que os pais aceitam muito essa história de suicídio e tudo mais, mas não é um livro mórbido nem nada demais. É muito pelo contrário, é mostrar que a vida da Alessa ia ser ótima se ela não tivesse cometido. É como se fosse a história do que aconteceria se ela não tivesse cometido aquele ato desesperado dela. Isso que eu acho interessante, mas eu acho que o livro é para qualquer um. Beleza. Como é que você está achando a aceitação por parte do leitor? Vou te dizer que foi uma grande surpresa, porque, como eu disse, eu fiquei meio apreensiva com a temática, que é meio forte no livro, né? Mas, assim, tirando 1 ou 2 comentários negativos, eu estou tendo uma resposta muito positiva dos leitores. E um comentário que me alegrou muito foi uma colega que disse que subestimou o livro. Ela falou: eu subestimei você como escritora. E eu gostei disso, de saber que a pessoa lê o livro com uma visão e sai achando o livro completamente diferente. Surpreende a pessoa. Não é um livro que você vai ler já sabendo o que esperar dele. É um livro que vai surpreender do começo ao fim. Bem, legal, legal. Bem, Tayane, na sua avaliação, existem muitas princesas de gelo espalhadas pelo mundo? O que você acha disso? Eu acho que sim, porque a definição da princesa de gelo não é bem não ter um coração, mas ser fechada pro sentimento de se relacionar com as pessoas, de se entregar. Como a personagem, ela se diz incapaz de amar porque ela já sofreu por amor, então ela se acha forte demais para deixar alguém descobrir a fraqueza dela. E acho que tem muitas pessoas assim, que tem aquela carcaça forte, mas por dentro foi magoada por alguém, ou não sei, por alguma coisa, e se fechou a esse sentimento. Na sua opinião, agora essa é bem espinhosa, essa pergunta. Você acredita que em algum momento da sua vida você presenciou, você viu algum filme, você leu algum livro que lhe despertasse para essa cena? Ou na vida cotidiana mesmo? Ou simplesmente o livro é uma ficção criada por você na expectativa de, claro, chamar a atenção das pessoas para um tema, como nós falamos aqui, tabu, que começou com o suicídio? É totalmente fictício. Tanto é que eu recebo muita pergunta perguntando se é um livro autobiográfico. Não, não é. Mas é mais você mergulhar no conceito do que é ser adolescente. É ser extremista, é ser desesperado, tudo é o fim do mundo, como tudo também é o melhor dia da vida. Essa dualidade. E a personagem é muito isso, é muito paradoxal, ela é complexa, ela é o retrato do mundo adolescente. Legal, bem, estamos conversando com Tayane Gaspar, ela é autora do livro Princesa de Gelo, lançado em junho, e estamos hoje aqui conversando sobre o lançamento do livro dela e também, claro, vamos bater um papinho no segundo bloco sobre o mercado de livros, como foi a trajetória dela para publicar o livro. Já falamos sobre a editora, Modo Editora, então no segundo bloco nós vamos conversar sobre isso aqui no programa Bicuda Entrevista, comigo, Carlos Osório. Vamos para os apoios culturais e depois ouviremos música e logo depois então entraremos no segundo bloco da entrevista com Tayane Gaspar, autora do livro Princesa de Gelo, aqui na Bicuda FM, ok? Volto já já. Bem, hoje o programa Bicuda Entrevista está entrevistando a autora Tayane Gaspar, que escreveu o livro Princesa de Gelo. Bem, primeiramente eu vou lembrar a vocês que o programa Bicuda Entrevista, ele será reprisado na próxima quinta-feira, a partir das 11 horas da noite, no programa Bicuda Entrevista Repeteco. Então, se você ouviu esta entrevista e gostou e quiser indicar para um conhecido, um amigo, ou então você mesmo quiser ouvir novamente, então é só sintonizar em 98,7 ou então pelo www.bicuda.org.br e ouvir novamente a entrevista com a Tayane Gaspar aqui no programa Bicuda Entrevista. Bem, Tayane, para começar esse segundo bloco, eu gostaria que você falasse um pouco, naturalmente um projeto desse, você deve contar com o apoio de algumas pessoas
que eu acho que o momento certo para que os ouvintes também saibam que um projeto para a pessoa escrever um livro não é uma iniciativa pessoal, tem um conjunto de pessoas que acabam apoiando de alguma forma. Então, eu gostaria de abrir este bloco para você falar um pouco dessas pessoas que acompanharam você e acompanham naturalmente nesta trajetória do lançamento do livro Princesa de Gelo. Então, Carlos, eu acho que realmente falar do livro eu tenho que citar algumas pessoas. Mãe, pai, irmã, que sempre esteve junto, acompanhando o trabalho. Mas 2 pessoas foram fundamentais para o livro estar hoje em dia publicado e tendo essa repercussão toda, que é a Paula e o Márcio, que minha mãe fazendo, sabe, aquela jogada, minha filha escreve isso, e foram 2 pessoas que compraram. Sempre tem a mãe, né? Sempre tem a mãe nessa história, né? Fazendo aquela jogada da filha que escreve bem, e foram 2 pessoas que acreditaram, sem nunca ter lido uma frase, mas acreditaram no talento, depois acompanharam o trabalho, participaram de tudo, e eu acho que tem que agradecer muito a Paula e o Márcio. E depois que o livro já estava encaminhado, acontecem vários obstáculos, é difícil você conseguir um contrato de uma editora legal, uma editora que acredite, não queira limitar o seu trabalho. E eu conheci a Adriana Vargas, que é autora também, e ela foi um anjo para mim, porque ela que me arranjou o contrato na editora Modo, ela que acompanhou o trabalho, e sempre quando aconteceu alguma coisa que desestimulava aí em frente, ela ajudou. Então eu devo muito a essas pessoas. Já aproveitando que você está falando sobre isso, eu gostaria que você falasse um pouco para os ouvintes da Rádio Bicuda FM, como é que é essa dinâmica de apresentar um projeto de um livro para a editora. Imagino que não tenha sido fácil você conseguir publicar a sua obra. Queria que você falasse um pouco como é que é a pessoa, como ela faz para apresentar, quais os caminhos que um jovem autor ou então um futuro autor deva fazer para publicar um livro. E as dificuldades, é claro, né? Então, para começar, a gente tem que pensar nos direitos autorais, que a internet meio que acaba um pouco com isso, prejudica. Então, registrar na Biblioteca Nacional, ter tudo direitinho no seu nome e depois correr atrás de editora, sem medo, sem vergonha, corre atrás mesmo, pede ajuda. E, tem editoras agora independentes que não cobram nada pela publicação. Você paga só o valor do exemplar que vai para a gráfica. Só que você paga por fora capista, revisor, diagramador. E realmente tem que ter um dinheirinho para investir. Ou então, no meu caso, ter alguém para acreditar em você e fazer esse papel. Mas realmente é complicado. As editoras são muito fechadas para autores assim, novos e desconhecidos. Eu acho que tem que ser assim. Legal. Em 2009, segundo o estudo que nós falamos aqui no início do programa, Tendências do Mercado de Livros no Brasil, os best-sellers de ficção de autor nacional de 2000 a 2009, da professora da Universidade de São Paulo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e do Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicações e Artes Sandra Reimão, foram produzidos no Brasil pouco mais de 386 milhões de livros, numa proporção de 2 livros por habitante. Você acredita que, diante desse número, podemos acreditar que o brasileiro está lendo mais? Eu acredito que sim. Eu acho que os jovens já tiraram da cabeça que livro nacional é só o clássico que é desatualizado, que os jovens não gostam. Acho que eles descobriram agora um novo mercado. E estão se encontrando nele, porque tem muito autor nacional muito bom. É só você dar uma procurada, levar na fé alguém que é desconhecido, comprar aquele trabalho e realmente conhecer que tem uma literatura muito vasta, interessante também. Quando eu fazia faculdade, às vezes a gente se deparava com figuras que tem até medo de ler. Você tem passado por essa experiência ou quero acreditar que os jovens de hoje que estão na faculdade estão assim abrindo os olhos para os benefícios da leitura? Eu acho que depende muito. Eu vejo muitas pessoas que são interessadas nesse ramo, mas como também vejo gente que é desinteressada, que tem preguiça de ler um texto, um artigo científico da faculdade. Mas eu acho que realmente é o hábito. Eu sempre tive de ler, até de escrever, de família. Minha mãe escreve, meu avô escrevia. Eu acho que é realmente o exemplo que você recebe. Mas na faculdade eles incentivam muito.
E não tem mais desculpa, porque existem várias bibliotecas públicas para você pegar um livro e ler. E começar a criar esse hábito, que não é um hábito que você nasceu sem, você não vai poder ler mais. Não, pega um livro, lê uma vez por mês, sabe? Vai levando, porque é realmente importante leitura na vida. É bacana. Eu tive um professor que ele falava exatamente que o hábito da leitura se desenvolve. A pessoa não fica apaixonada pela leitura de um dia para a noite. E assim, por exemplo, se você quer se habituar a ler, realmente é muito gratificante. A pessoa pega, lê umas 5 páginas por dia, 5 minutos, e daqui a pouco você está lendo 1 hora, se envolve na leitura, fica 2 horas, sei lá, enfim. Mas o hábito deve ser desenvolvido e naturalmente os benefícios são muito grandes. Bem, Tayane, nesta semana saiu o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. As escolas da Prefeitura do Rio passaram no primeiro segmento, 1º ao 5º ano, do 5º para o 4º lugar e da 9ª colocação para a 5ª posição nos anos finais, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Situado na Pavuna, região carente ainda sobre o domínio do tráfico de drogas, o CIEP Glauber Rocha obteve 8,5 no IDEB, garantindo o 1º lugar entre as 1.749 escolas públicas do estado do Rio, para turmas de 1º ao 5º ano. O desempenho é bem superior à média nacional, que é de 5. Em todo o Brasil, o CIEP só ficou atrás de 2 escolas, em Itaú de Minas e Foz de Iguaçu, empatadas com 8,6. A mistura de presença da família, estímulo à leitura e professores dedicados é a receita de sucesso do CIEP Glauber Rocha, na Pavuna, comandada há 17 anos pela diretora Iolires Paz Alves. Diante dessa constatação, você acha importante, não só para as crianças, mas para os adultos também, que o hábito da leitura é indispensável ao desenvolvimento humano? Eu acho que sim. E é legal saber que a leitura está se desenvolvendo, mas eu acho mesmo que é o exemplo. Por exemplo, se você não gosta de ler uma coisa que seja muito extensa, cria o hábito de ler um jornal. Hoje em dia com a internet tem os sites com aquela notícia mais curta, para gente que é sem tempo ou gente que é desinteressada mesmo. Mas eu acho assim que lá em casa minha mãe adorava ler livros e a gente cria um hábito de ler, tirar 1 hora para ler. E tem a minha irmã que detestava. E a gente não forçava, mas a gente incentivava a ler, porque no fundo você acaba achando uma obra que você gosta. Talvez você não esteja lendo alguma coisa que é do seu interesse, que seja do seu gosto pessoal. Mas você acaba encontrando. Demora, mas encontra. Na verdade, é a pessoa descobrir qual é o seu interesse pela leitura, né? Bem, Tayane, como no programa Bicuda Entrevista também dedicamos para falar um pouco sobre políticas públicas municipais, gostaria de saber sua opinião sobre o interesse dos jovens sobre política. Você percebe que a juventude está se interessando pela política e por quê? Na minha opinião, eu acho que os jovens agora não só estão mais interessados, como estão mais atualizados. E eu acho que graças à internet. Porque como tem informação de todo tipo em qualquer lugar, as pessoas acabam, para saber do mundo, saber do dia a dia, acabam tendo que ler isso. E eles acabam tendo uma base para opinar, para poder desenvolver um senso crítico em relação à política e tudo mais. Eu acho que graças à internet tem muitos jovens hoje em dia que já têm uma consciência de que eu na idade deles não tinha. Isso é interessante. E como é que está lá na universidade que você estuda? Claro que o curso de jornalismo acho que facilita um pouco, pelo menos eu quero acreditar nisso, que são pessoas mais interessadas pela política. Como é que você vê isso lá na sua turma de escola e tal, lá na universidade? Como é que as pessoas estão? Facilita mesmo, porque todo exemplo que tem em sala de aula é sobre alguma atualidade, sobre política, economia. Então acaba que se você quer participar da aula, quer ter um bom desempenho dentro da sala de aula, você tem que estar ligado nessas coisas. Bacana. Agora eu lembrei de uma situação que eu acho que é pertinente perguntar, já que você é estudante de jornalismo. O que você acha, por exemplo, nós estamos aqui numa rádio comunitária em que é extremamente combatida pela grande mídia
por conta dessa aproximação com o público, e é natural que as pessoas tendem ao longo do tempo, devido a um trabalho mais sério, as pessoas acabarem se identificando melhor com aquele que está mais próximo, ou seja, uma rádio comunitária. Como é que você, estudante de jornalismo, enxerga esse trabalho feito de manipulação mesmo da grande mídia, com distorção até de vários pontos de vista, na expectativa de direcionar os ouvintes ou a audiência de uma forma geral para uma linha de raciocínio, para uma linha política? Como é que você vê essa diferença entre a grande mídia e essas mídias alternativas? Bom, na faculdade eles te induzem a pensar que não existe essa manipulação, que é tudo uma questão de produção de notícias. Claro que não, né? Teoria do newsmaker, gatekeeper, essas coisas. Mas eu acho que é nesse lado que entra o jornalismo comunitário, as mídias alternativas. Porque se você tem a informação para saber que aquilo é uma manipulação, que não é bem daquele jeito que eles estão noticiando, você vai ter abertura numa rádio comunitária, num jornal, num blog pessoal seu da internet, e você vai poder falar o que você pensa. Você vai poder abrir os olhos de muitas pessoas que também não enxergaram esse tipo de manipulação. Então eu acho que o jornalismo comunitário entra nisso, porque se não estão conseguindo mais encobrir esse tipo de manipulação, eles também não podem mais deixar a gente de falar que a gente sabe pensar, a gente tem um senso crítico e a gente tem também informação para opinar e criar um argumento para combater. Exatamente. Aqui a gente, na Rádio Bicuda, a gente esse trabalho já vem de longa data, né, de 96, e a gente prima exatamente por isso. Os microfones aqui nós não temos... Os apresentadores, os comunicadores não são tolhidos, eles apenas têm que ter responsabilidade no que falam, mas o fato é que aqui nós damos a oportunidade para a pessoa interpretar, é claro, isso eu faço quase todos os dias no programa Manhã Carioca, na expectativa de mostrar a realidade mesmo como ela pois temos um belo exemplo aí, o caso do mensalão, que na verdade foi um termo utilizado pejorativamente pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson, e que foi apadrinhado pela Globo, né? E a gente vê essa manipulação desses fatos e, na verdade, nada mais é do que o processo 407. Isso já demonstra a manipulação dessas informações na expectativa de que, coincidentemente, aí que eu falo que a manipulação, estamos em período eleitoral. Então, é uma forma de incomodar um partido, é uma forma de incomodar um grupo, na expectativa de que a população ache que aquele grupo de pessoas que vieram do partido, ou então de vários partidos, não prestam. Então, a população deve votar, já que estamos em período eleitoral, deve votar em partidos que não sejam esse. E isso, na verdade, é uma forma de que está mostrando que esses governos que estão aí, esse governo que está aí, está incomodando a grande mídia, e nada mais do que pertinente atrapalhar esse governo na expectativa de que aquela elite que estava no poder um dia possa voltar e fazer as mesmas coisas que faziam, pois não pode ter muito carro na rua, senão fica engarrafado, os bares não podem ficar cheios, os shoppings não podem ficar cheios, ou seja, o pobre não tem vez. Por incrível que pareça, tem uma elite que ainda pensa assim. Então, daí a grande necessidade das pessoas cada vez mais filtrarem as informações na expectativa de poder ler melhor aquelas informações. Bem, Tayane, como temos que eleger nossos representantes na Câmara Municipal e na Prefeitura no dia 7 de outubro para os próximos 4 anos, eu queria saber, em sua opinião, como os jovens devem proceder para escolher bem seus representantes. Bom, como estudante de jornalismo, eu acho que o primeiro é a informação. É buscar informação. Como a gente falou, se esquivar dessas manipulações. Não veja só um lado, não é porque você gosta de uma emissora, você gosta de um meio de comunicação. Você tem que pensar que o mundo não passa só naquele meio de comunicação, só daquele jeito. Existem vários jeitos de contar uma notícia. Então vocês têm que buscar informação, ler sobre o candidato, ver se tem a ver com as necessidades do ambiente que você está envolvido, da comunidade e tudo mais. Eu acho que a base mesmo é você conhecer para poder também depois cobrar de algum deles alguma coisa. Primeiro você tem que estudar qual é a proposta deles, tudo mais, e ver qual cabe mais na necessidade.
Legal, e também é uma das coisas que no programa Bicuda Entrevista, que os parlamentares que participam aqui do programa, eles sempre chamavam a atenção, coincidentemente, todos que participam aqui do programa Bicuda Entrevista, eles fazem prestação de contas ao longo do mandato, e é claro, as pessoas têm que acompanhar o que o parlamentar, ou que aquele representante que ela escolheu, eles têm que acompanhar o trabalho deles ao longo dos 4 anos, na expectativa mesmo de cobrar e de ver se aquela pessoa, aquele parlamentar, se ele realmente trabalha pelas políticas públicas, e no caso do vereador, por exemplo, que ele realmente faz o seu papel, que é exatamente fiscalizar as ações do prefeito e fazer leis. Se você vota no vereador porque ele asfaltou a sua rua, então lamento, você está votando errado e na pessoa errada, porque o vereador não deveria estar preocupado em asfaltar a rua, ele deveria estar preocupado em criar políticas públicas para que propicie o asfaltamento da sua rua. Então, eu acho que isso é uma das formas para que as pessoas cada vez mais possam acertar na escolha de seus representantes. Bem, Tayane, para terminar nossa entrevista, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta dessa, porque eu estaria fugindo à minha formação profissional. Eu queria saber de você se você tem novos projetos nessa questão de publicação de livros. Como é que está a sua cabeça daqui para frente, além de, como eu fiquei sabendo aqui, né, quando lhe conheci, que você tem a pretensão de ser jornalista. Então, além de ser jornalista, quais são os seus novos projetos em relação à publicação de livros? Já pensa em alguma coisa? Já, agora que já acalmou um pouco, né, a correria do lançamento da Princesa de Gelo, eu já estou encaminhando 2 romances. Um tá meio lento, tá caminhando desde 2009, ainda não tá pronto. Mas agora eu consegui começar outro, e eu acho que até o final do ano sai mais um livro novo, assim espero. E enquanto isso também vou agitando alguns eventos com a Princesa de Gelo, porque como foi o meu primeiro livro, eu acho que tem um carinho especial. E eu não quero deixar ele para trás nessa trajetória. Falando nisso, aproveitando a oportunidade, eu queria que você deixasse aqui, falasse para os ouvintes da Rádio Bicuda, quais são onde você estará fazendo o lançamento do seu livro, aqueles encontros que que vocês aproveitam para apresentar os livros, para dar autógrafos. Quais serão os seus próximos eventos? Então, dia 14 de setembro, eu vou estar no Sesc de São Gonçalo, junto com um projeto cultural muito interessante de poesia e literatura, que é Uma Noite na Taverna. Eu vou estar lançando meu livro lá. E dia 20 de outubro eu vou estar na biblioteca pública lá de Niterói, fazendo o lançamento junto com outro autor que escreve uns livros muito interessantes, uns assuntos também muito tabu. Ele vai estar ajudando lá. Bacana. Nós estamos conversando com a Tayane Gaspar, autora do livro Princesa de Gelo, lançado em junho. Então, Tayane, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Bicuda Entrevista, deixando claro que a Rádio Comunitária Bicuda FM ela tem exatamente esse perfil de apresentar as pessoas para um público maior. É uma forma de expressão, é uma oportunidade de você expor sua obra, e é claro, todas as pessoas que tiverem interesse, que tiver uma produção artística e quiser utilizar a Rádio Bicuda como divulgadora desse projeto, nós estamos com as portas abertas, e é claro, para você, sempre que você precisar, será um grande prazer recebê-la mais uma vez aqui na Rádio Bicuda FM, ok? Então, eu agradeço a sua participação aqui no programa Bicuda Entrevista e lhe desejando uma boa tarde. O microfone agora é seu. Muito obrigada pela oportunidade, eu adorei conhecer a rádio e queria desejar também uma boa tarde para vocês. Ok, obrigado, querida. Bem, vamos